Seguimos na estrada do mundo feminino. Hoje percorreremos o terceiro trecho dessa via que nós nos propusemos percorrer durante estas 4 semanas. E este trecho nos faz olhar para uma das paisagens mais belas deste mundo de Eva. A paisagem que nos mostra a ternura da mulher, a sua delicadeza no trato, a sua meiguice. Talvez tenha sido isto a primeira realidade humana que captamos ainda no ventre de nossa mãe. E quando viemos à luz, fomos envolvidos imensamente por essa ternura, quando nos puseram naqueles braços maternos, tão amorosos, enquanto nossa mãezinha ainda estava na cama do parto. Então pudemos sentir mais de perto o coração dela palpitando ao recostar a nossa cabeça no seu peito. E nos deliciamos ao ser a nossa cabeça tocada com carinho por suas mãos macias. Se os pais nos ajudam melhor a sermos responsáveis, as mães nos ajudam com mais perfeição a ter coração, a ter sentimentos. Talvez seja por isso que a presença da mulher no lar seja mais importante e necessária do que a presença do pai. E talvez seja por isso que aqueles que querem destruir os planos de Deus para a humanidade tentem tirar a mulher do lar. Tentam colocar nela um afã de que o trabalho, as dedicações sociais são mais importantes. E acabam propagando que o trabalho no lar, o cuidado com os filhos, etc., é escravizante, é rebaixante. E assim que acontece. As refeições se transformam em sanduíche. Os vasos de flores e as canções desaparecem. As reuniões familiares se extinguem. O lar perde a luz e as pessoas acabam se sentindo sós. É claro que a mulher, ela pode estudar, pode trabalhar fora, ter uma profissão, pode descansar e entreter-se fora do lar, mas desde que ela não deixe o lar em segundo plano. Não só para o benefício do lar, mas para que ela se sinta realizada, e que as pessoas que constituem o lar também possam sentir beneficiadas com aquela presença feminina. Mulher só pode ser autenticamente feminina se ela cuida disso que é essencial do seu caráter, da sua personalidade, da sua natureza. Ela só pode ser realizada como mulher, como ser humano, se ela vive e cuide disto. Existem até tarefas sociais que precisam da delicadeza, da ternura da mulher. Por exemplo, o atendimento dos doentes nos hospitais, seja como enfermeiras, como atendentes que preparam as macas, as cadeiras de rodas, que arrumam, que mantêm limpo e em ordem o ambiente de trabalho, colaboram com a equipe de enfermagem na limpeza, na ordem da unidade
né, onde estão os pacientes, buscam, recebem, conferem, distribuem e guardam material cirúrgico. Também as assistentes sociais são imprescindíveis. Essa profissional, né, de nível superior que atua no planejamento, na gestão, na execução de políticas, de programas e serviços sociais, tratando de fazer com que as pessoas sejam bem atendidas na sua dignidade trabalhista e humana. E o que não dizer, né, sobre a função da mulher nas redes de ensino, especialmente nas creches, no infantil, né, onde exerce o papel de segundas mães. E todos temos experiência de que sempre somos atendidos melhores, né, no banco e nos supermercados quando a atendente é mulher, enfim, porque essa é a tendência mais da mulher do que do homem de viver essa ternura, né, no atendimento, na delicadeza no trato. Quando, evidentemente, a mulher assim, né, o faz, né, como mulher, né. E, sem dúvida, né, há muitas mulheres que atuam profissionalmente, com competência, com utilidade e necessidade, né, como as advogadas, as médicas, as políticas, artistas, esportistas, cientistas, administradoras, engenheiras, arquitetas, economistas, cantoras, jornalistas, escritoras, etc., né? No entanto, o lar, né, é o lugar mais adequado e natural onde a mulher pode desenvolver a sua personalidade, pode ser mais útil à sociedade. O amor pelo lar é o sentimento forte que Deus colocou no coração da mulher. Colocou com esse carinho, né, como que Deus a criou, né, a mulher. Isso nós vemos com clareza no relato bíblico da criação da mulher. O homem tinha sido criado, né, Adão, colocado no jardim, naquele jardim maravilhoso, né, chamado Éden, um paraíso na terra, né, um zoológico perfeito, né, fantástico. Havia passarinhos encantadores, né, animais fenomenais, frutos saborosos, plantas lindas e cheirosas, mas não havia nada que lhe desse carinho, que lhe desse ternura. Por isso se sentia muito só e aborrecido, né? Chegou um momento que cansei, né? Cansei de tanto passarinho, de tanta flor, né? De tanto animalzinho. Eu quero alguém que seja osso do meu osso, carne da minha carne, né? Então Deus lhe deu uma companheira, criou a mulher para dar carinho ao homem. Não só no sentido matrimonial, é um aspecto, mas em todos os sentidos da nossa vida, como nós vemos, né, por causa da mãe. Por isso que a presença da mulher no lar é essencial para todos. Homem, mulher, crianças, adultos. A presença da mulher é aquilo que forma realmente e dá aos outros condição de estarem bem, que não estão sozinhos, como Adão estava no Éden, por mais belo que fosse aquele jardim, né? Por isso, quando uma dona de casa, né, uma mãe, uma esposa e até mesmo uma filha, né, não cuida do lar, todo mundo sai perdendo naquela família. Todo mundo, a família sai perdendo. Então, eu apresentei essas ideias para vocês para dizer que a mulher é mais delicada do que o homem. Ela é mais terna. Os trabalhos mais delicados têm que ser realizados pela mulher. Claro que o homem pode suprir, claro que o homem pode ajudar, o homem também tem condições disso, mas a mulher é que é, por excelência, capacitada para realizar com delicadeza os trabalhos mais que levem aqui o ambiente
no lar, principalmente, na sociedade, seja mais agradável, né? Porque, por natureza, né, a mulher tem mais coração do que o homem, por natureza. A mulher é mais sensível à dor do que o homem, né? Ela é mais solidária ao sofrimento dos outros. Por natureza, né? Por natureza, assim Deus criou a mulher. Talvez seja por isso que Deus quis que fosse a mulher a levar o filho no ventre durante 9 meses, padecendo as agruras da gravidez e do parto. Por que não deu essa responsabilidade, esse dever para o homem? Porque naturalmente não está capacitado para isto. Então é a mulher que leva, e se envolve, com todo o sacrifício que supõe, uma gravidez, o parto. Talvez também tenha sido por isso que Jesus quis necessariamente nascer de uma mãe, ter uma mãe, biologicamente, e não de um pai. Ainda que quis também, é lógico, ter um pai, mas porque o pai também tem a sua importância, a família se forma com o pai e a mãe, mas a mãe é um pouquinho mais importante, infelizmente, por causa da tendência ao pecado que todos temos, por termos a tendência a desvirtuar as ordens, estabelecidas por Deus para a humanidade, essa virtude feminina da ternura tende a se perder. O pecado destrói, o pecado desarmoniza tudo, o pecado estraga a criação, estraga os planos de Deus, O pecado arranca do coração feminino a ternura para tornar as mulheres grossas. Por isso que às vezes as atendentes dos bancos são grossas. É o pecado, Não porque é mulher, dizem baixarias, palavrões, brigam com murros e pontapés. Isso é o pecado, não é próprio da mulher fazer isto. Por isso é missão da mulher cristã recuperar urgentemente a virtude da delicadeza feminina. Se preparar para isso, desenvolver essa ternura que é própria da mulher e é necessária como uma virtude cristã que tem que ser santificada. Ao homem cabe também essa responsabilidade, porque eu tenho dito, as virtudes e os defeitos, eles não são totalmente exclusivos nem de homem nem de mulher. Mas a mulher tem mais facilidade. E ela, então, precisa exercer essa virtude, desenvolver essa virtude com mais responsabilidade. Repito, por natureza. Porque Deus quis assim, porque Deus a fez assim. Desenvolver essa virtude de ser ela, em primeiro lugar, a vivê-la. E assim é que ela vai contribuir, ajudar o homem também a viver e a desenvolver essa ternura, que ele pode viver também, mas a mulher tem que ajudar, a mulher tem que ir na frente nesse caso. O homem tem que ir na frente em outros casos, nesse caso a mulher tem que ir na frente. Mas como? Como fazer isto? Prestando atenção na necessidade dos outros, sendo dócil em fazer um favor razoável, indo na frente, tomando iniciativa de ir na frente, percebendo antes que alguém peça esse favor, adiantar-se, respondendo com mansidão, com elegância, uma pergunta que parece desnecessária. A ternura leva a isso, responder essa pergunta que parece desnecessária, responder, preparando algo agradável para alguém que chega cansado em casa, estando atenta a perceber que está faltando algo em casa, está faltando algo na mesa, está faltando algo neste recanto aqui da casa. Claro que numa casa dessa que está começando, está faltando um monte de coisa,
precisamente, opa, está faltando aqui, está faltando ali, vai percebendo, né? Cada um tem essa responsabilidade também. O centro é de todas, né? Não só daquelas que moram. Todas têm podem ter porque precisamente tem essa capacidade de observação e de reparar e ajudar. Sobretudo, né, essa delicadeza no trato nós teremos quando compreendemos as fraquezas e as limitações dos demais. No princípio, eu digo que não era essa categoria humana e cristã que tinha uma mulher. Seu sogro, ele foi morar na sua casa porque já era de idade, ficara viúvo e padecia uma doença que fazia com que ele tremia muito, as suas mãos tremiam muito, né? E por isso, com muita frequência, nas refeições, ele derrubava a comida na mesa. Ele não conseguia levar, né, a comida na colher até a boca, ela caía antes de chegar na boca, né? E isso deixava a sua nora frenética. Ela ficava furiosa, furibunda, porque todo dia tinha que trocar a toalha, a bendita toalha na mesa, né? E todo dia ela brigava, né, com seu sogro por causa daquilo. Tinha sido generosa em aceitar ele na sua casa, mas não estava tratando com delicadeza, com ternura, com compreensão, com acolhimento. Numa refeição aconteceu o pior. Mais uma vez, o velhinho derramou comida na toalha, então ela não aguentou. Obrigou o pobre homem a ir comer fora da mesa. Chega, né? Vai comer em outra mesa, uma mesa de madeira lá, né? Sem toalha, vai comer ali, né? Não junto, né, na família. O marido tinha pena do pai. E via como a sua esposa tratava o seu pai, que não era a maneira adequada, mas, enfim, não queria enfrentar aquela parada, não tinha coragem de contrariar a esposa, de corrigi-la, de ajudá-la, né, a viver a ternura própria que ela tem, né, como mulher. E a tremedeira, né, do Senhor foi aumentando, e um dia ele acabou deixando o prato cair no chão, né? O prato se estraçalhou, se estilhaçou todo, né? Aí, Nora ficou assim, em um estado de possesso, né? Praticamente, né? E determinou que a partir daquele momento ele iria comer numa tigela de madeira, né? Então pegou uma tigela de madeira e deu para ele: você vai comer aqui nessa tigela de madeira que ela não quebra, se cair que não quebra. O marido ficou envergonhado, né, com aquela atitude da sua esposa, seu pai sendo tratado daquela maneira tão rebaixante na sua dignidade, mas ficou em silêncio diante daquela situação. O casal tinha um filho, claro, era pequeno, tinha uns 5 anos, e ia observando tudo. As crianças observam tudo o que acontece de bom e de mal e vão assimilando aquelas atitudes dos pais, né? E um dia ele estava no quintal com um pedaço de madeira e pegou lá um ferro, uma faca, e começou a fazer um buraco naquela madeira. E aí os pais foram ver, né? O que você está fazendo aqui, né? E aí aquele filho de 5 anos disse para o pai e para a sua mãe: estou fazendo uma tigela de madeira para que quando o senhor e a mamãe ficarem velhos, comam nela.
Né? Isso é a lógica, né? O meu avô está comendo, quando eles minha mãe vai ficar velha, então eu preciso fazer uma tigela para quem preparar a tigela de madeira para eles, né? Claro, diante daquilo, eles caíram em si, tanto o pai como a mãe caíram, se envergonharam da atitude, tiveram consciência da maldade que estavam fazendo com o pobre velhinho, se arrependeram e a partir de então devolveram a dignidade ao bom velhinho. E ele voltou a se sentar na mesa com toda a família e a nora passou a ser mais compreensiva com ele e viver com mais ternura a sua missão de nora. Interessantes são estas palavras que Santa Teresa dizia, Santa Teresa de Ávila escrevia para suas filhas. A gente pode encontrar estas palavras no seu livro Caminho de Perfeição. É bom que algumas vezes, é bom e algumas vezes necessário mostrar e mesmo sentir ternura e afeição, compadecer-se de algumas tribulações e enfermidades das irmãs, embora pequenas. Às vezes, uma coisa sem importância para nós dá muita pena a outra. Há pessoas que por temperamento, formação, se afligem com as mínimas contrariedades. Um barulhinho que irrita, a outra nem escutou o barulho. Se o nosso temperamento é diferente, não deixemos de compreender. Deus talvez não nos tenha dado essa sensibilidade, mas teremos outras de outro tipo. Às vezes, contrariedades que para nós são graves, e talvez realmente o sejam, serão leves para as outras irmãs. Lembremo-nos do tempo em que éramos mais fracos. Condoemo-nos dos males alheios, por pequenas que sejam. Não é perfeição não ter pena das preocupações pequenas dos outros, mas falta de compreensão, falta de amor. Mas compreensão é mais que simples sentimento. Compreensão é chegar a amar tanto as pessoas que levemos a se corrigirem, ajudemos-las a se corrigir. Isso nós conseguimos quando falamos ao coração com ternura. E nisso Jesus Cristo nos deu um show, nos ensinou de uma maneira extraordinária, especialmente quando corrigiu São Pedro. Depois da ressurreição, lembremos-nos, aquele último encontro que ele teve com São Pedro, quando ele perguntou a São Pedro: Simão, tu me amas? Sabemos como Pedro tinha negado a amizade com Cristo, quando lhe disseram que ele era um deles, que ele conhecia Jesus, ele disse não, por 3 vezes. Quando Jesus estava sendo julgado lá, naquele tribunal, foi levado do Horto das Oliveiras para a casa de Caifás, sumo sacerdote. E aí Jesus pergunta: tu me amas? E Pedro respondeu: sim, Senhor, te amo, tu sabes que eu te amo. E Jesus perguntou pela 2ª vez: Pedro, tu me amas? Pedro respondeu, repetiu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. E Jesus perguntou pela 3ª vez: Pedro, tu me amas? E Pedro ficou como que chateado, pela 3ª vez está me perguntando isto, mas respondeu: Senhor, tu sabes tudo. E aí lembrou: por 3 vezes eu neguei a Jesus Cristo. Talvez ele tenha querido que eu apague essas negações com 3
afirmações de amor. Sim, Senhor, Tu sabes tudo. Tu sabes que eu te neguei. Tu sabes que eu fui fraco, que eu fui covarde, mas eu te amo, estou aqui contigo, retifiquei. Então apacenta as minhas ovelhas, apacenta os meus cordeiros. Também com que maneira delicada, terna, extraordinária, Jesus compreende a fraqueza de Pedro e o corrige. Fala, então retifica e faça aquilo para o qual você foi chamado por mim para ser apóstolo. Por isso que nós devemos sempre ter essa atitude de delicadeza no trato. Estou falando especialmente, estamos caminhando neste aspectos da feminilidade importante para que cada uma possa desenvolver isso pessoalmente, para que assim, na família, na sociedade, na igreja, isso seja vivido com mais perfeição. Por isso que São José Maria, ele nos ajuda a que tiremos um propósito. E esse pode ser, então, o propósito que cada um de nós possa tirar dessas reflexões. O propósito sincero de tornar amável e fácil o caminho dos outros, que já bastantes amargura traz a vida consigo. Nós estamos passando, se Deus quiser, já estamos saindo deste momento de quarentena, de pandemia, enfim, estamos envolvidos nessa situação, confinados, com as pessoas, com a família, e pudemos então perceber como isso é importante, porque não dá para sair, tem que conviver, tem que estar junto com as pessoas, as famílias, os familiares, durante muito tempo, e vai se tendo atitudes, cada um vai se manifestando o seu modo de ser, as suas fraquezas de uma maneira mais visível, mais aumentada, vamos dizer assim. E o que Deus Nosso Senhor nos pede nesses momentos? Que vivamos essa ternura, este carinho, essa compreensão, tornar amável e fácil o caminho dos outros. E não ser mais um motivo de agruras, de, enfim, chateações, de padecimentos, porque já basta as coisas externas, já basta a pandemia, já basta as dificuldades sociais, já basta o que tem de fora, a violência, o que for. Nós vamos então, como propósito, cuidar e nos esforçar também, como um esforço cristão de busca da santidade, a viver melhor esse aspecto. Então, pensamos a Nossa Senhora, que nos ajude, olhar para Nossa Senhora, enfim, ela que é a mãe do amor formoso e demonstrou na sua vida uma ternura imensa, maravilhosa. Nunca imaginamos ela, e ela não aparece no Evangelho em nenhum momento, esbaforida, brigando, xingando, aborrecida, mesmo com tudo aquilo que fizeram com ela, como fizeram com Jesus, que ela então ajude, principalmente as suas filhas a viverem como ela viveu. A virtude da delicadeza como uma virtude muito própria, muito característica da mulher, essa ternura, para tornar mais agradável a vida dos outros.